Boa noite, queridas almas. Sejam bem-vindas ao nossa segunda aula do curso Caminhos da Prosperidade. Hoje a gente vai focar um pouco mais no financeiro, então a gente vai falar sobre dinheiro e finanças. Sejam muito bem-vindos. Bem-vinda, Savi. Hoje o nosso foco vai ser especificamente na prosperidade financeira. Então a gente vai falar um pouco do dinheiro, né? Ontem a gente falou sobre prosperidade em várias áreas da vida e hoje a gente vai falar do dinheiro. Então, só para retomar para vocês, enquanto vai chegando o pessoal, eu vou retomando aqui para quem chegar depois não perder mais nada. Ontem a gente falou sobre a prosperidade em cada área da vida, né? Como é que a gente visualiza a prosperidade na casa, como é que a gente visualiza a prosperidade na saúde, nas finanças, nos exercícios físicos, como é que a gente visualiza a prosperidade em cada uma das áreas da vida. E então, a gente foi sinalizando isso para que a gente entenda, que o nosso cérebro entenda o que é prosperidade, para eu ver onde eu estou hoje e onde eu estou amanhã, onde eu quero chegar. Nós propusemos aqui a gente fazer um planejamento para 13 luas, né? Então, porque somos bruxas e então esse planejamento ele termina em 26 de outubro do ano que vem, mais ou menos, tá? Começando no dia 6, que é a lua nova. Então a gente faz planejamento agora e começa a trabalhar com ele na lua nova, né? A gente já começa a visualizar nesses 8 dias de curso algumas transformações, mas o planejamento é a longo prazo. Então o que eu pedi para vocês fazerem? Né? Para quem não está no grupo, eu mandei um PDF com a aula de ontem, todas as atividades no grupo. Então entra no grupo que fica mais fácil de acompanhar. Oh, que bom, Letícia, mas estamos aqui hoje. E o PDF já dá uma boa base do que foi a aula de ontem, tá? Então, se vocês estiverem no grupo, se não tiverem ainda, entra. Só fazer o cadastro no link da bio e aí vai para o grupo de WhatsApp na segunda página, na página de agradecimento, tá? Então, a gente falou sobre isso e aí eu pedi pra gente fazer um exercício para ter clareza. E claro que não deu tempo de fazer o exercício inteiro na aula, e aí eu pedi para quem estava aqui tentasse fazer em casa. Se não desse tempo, pode fazer hoje ainda, pode pegar o PDF e fazer, não tem nenhum problema. Que é olhar como estão as suas finanças hoje e como você visualiza a prosperidade. Então, só um resuminho. Como está hoje? Quanto você ganha, ou, aliás, quanto de renda você gera, né? Quanto você gera hoje, mensalmente, anualmente, diariamente e por hora, né? Então, a ideia é ver tudo que você ganhou num ano, dividir isso por 12 meses, dividir por 5 semanas, dividir por 5 dias, né? Pelo tempo de horas que você trabalha, para saber quanto você ganha, quanto você recebe, quanto você gera por hora neste momento da sua vida. E aí, a segunda ideia era olhar para onde a gente quer chegar. Então, o que é? Eu coloco valores que eu acho que seriam interessantes para eu viver bem, né? Para eu me sentir próspera. Então, quanto eu gastaria com alimentação, quanto eu gastaria com moradia, quanto eu gastaria. E aí eu somo tudo isso em um ano, né? E aí eu vejo quanto dá esse montante, divido por 11 meses e não mais por 12, por quê? Por 11 meses, porque eu gero renda durante 11 meses. Um mês eu tiro de férias. E depois divido por 22 dias, ou por 5 semanas e 5 dias, né? 22 dias que são os dias trabalhados, deixando o sábado e domingo 2 dias na semana para que a gente goze dessa liberdade, que podem ser sábado e domingo, ou pode ser domingo e segunda, pode ser quarta e sexta, é independente, né? E depois dividir isso para a quantidade de horas que você trabalha ou que você gostaria de trabalhar por dia, então 8 horas. Inclusive, surgiu uma clareza aqui de pessoas que falam, não, mas eu trabalho 16 horas por dia, mas quanto sustentável é trabalhar 7 dias por semana, 16 horas por dia e não ter nenhuma folga? Né? E é próspero isso para você? Se for, tá tudo certo. Mas se não for próspero, então você coloca o que é próspero para você. E aí você vai chegar num valor
de custo por hora, né? Um valor por hora que seria interessante você ganhar para que você se sentisse próspero. Tá? Isso é matemática. Bom, é claro que eu trouxe a matemática, afinal de contas, a minha formação primeira é em matemática, então eu trouxe matemática para cá, para nossos ritos, mas para que a gente tenha uma clareza de quanto a gente precisa girar por hora. E aí, uma média, assim, da turma que estava aqui ontem, foi de 200 e poucos reais, né? Aí, claro que é uma média, porque aí tinha gente com 450, gente com 200, gente com 150. E aí você olha para esse valor por hora trabalhada, se ele é possível de ganhar. Se você conhece alguém que ganha esse valor por hora, que recebe, que gera esse valor por hora, se essa pessoa não é desonesta, né? Se no seu ponto de vista essa pessoa é uma pessoa que gera valor para outras pessoas cobrando isso, ou se ela está sendo abusiva, se ela está enfiando a faca. Por quê? Porque dentro da bruxaria, a gente também trabalha com a mentalidade, né? Então, se eu falar assim, não, tem sim, o pediatra do meu filho ganha, recebe por hora 400 reais, mas aí eu falo para todo mundo que o pediatra do meu filho enfia a faca e torce, né? Então, eu não tô sendo congruente. E aí, eu posso não ser congruente, eu posso ter milhares de incongruências na minha vida. Mas para as leis universais, né, para trazer o que eu desejo, não dá para ser incongruente, porque o universo entende o nosso sentimento e não as nossas palavras, tá? Então, se eu acho que 400 reais por hora só ganha quem tá roubando, ou quem tá sendo desonesto, ou quem tá enfiando a faca no outro, então não posso fazer o exercício com esse valor. Eu vou conseguir fazer o exercício com o valor que eu consigo considerar que seja justo, tá? Senão ele não, o universo não vai te atender porque ele atende o seu sentimento. E aí você fala, eu vou ganhar 400 reais. Você fala, eu não mereço ganhar 400 reais. Nossa, coitada das pessoas que vão pagar para mim, elas não têm 400 reais para pagar, sabe? Então, aí não funciona dessa forma. Então, a gente precisa sentir que é merecedor daquilo. E se eu não sou, eu fiz a minha conta e cheguei no valor de 400 reais, mas não me sinto merecedor nesse momento, então eu faço uma conta. Eu começo com menos, né? Então hoje eu sou merecedor de quanto? Eu precisava, para me sentir próspera, eu precisava ganhar 400 reais por hora, mas neste momento eu só consigo visualizar eu ganhando 200 reais por hora. Então a gente vai fazer um planejamento mais empático, olhando para essas 13 luas, dividindo ela na metade e fazendo 1/3 desse valor na primeira metade, que é quando a gente começa o exercício, e depois 2/3 na segunda metade, que é quando a gente já está vivenciando nessa prosperidade. Tá? Eu sei que esse resumo foi super rápido para quem não assistiu a aula ontem e não é muito familiarizado com matemática, mas pega o PDF, dá uma olhada. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no PV, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no Insta. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque eu tô amamentando, porque eu tô com criança, enfim, mas eu respondo, tá? Então vocês fiquem tranquilos e façam o exercício. E qual que é a ideia, né? Como a gente está falando também de bruxaria, você se conecta com os 4 elementos, acende uma vela e esteja conectado e presente no momento de fazer o exercício. De olhar para suas finanças como está hoje e de olhar para suas finanças sendo próspera, né? Porque mesmo sendo próspera, você não pode deixar de olhar para as finanças, porque o dinheiro é uma energia e quando você para de olhar para a energia, para de dar atenção para essa energia, ela sai de perto de você. Então precisa, mesmo sendo próspero, olhar para esse dinheiro. Não é, eu vou ser tão próspera que eu não vou nem precisar fazer conta, né? E aí essa energia se esvai de você. Tá? E aí eu indiquei, então, que vocês fizessem também um banho de louro, convocando a energia próspera do louro, tá? E esquecendo, não focando na energia da lua, porque a gente tá numa lua minguante, e a lua minguante, ela é boa para trabalhar o tirar, né? O esvaziar, o sair do caminho. Então, o que a gente está fazendo aqui é tirando todos os empecilhos do crescimento, tá? Então, a gente vai tirar tudo que impede que a gente tenha esse crescimento próspero, com que a gente dê os nossos primeiros passos na direção da prosperidade.
E aí eu falei da importância de intencionar, né? Então, levanta todos os dias, intenciona seu dia, intenciona quais são os sentimentos, intenciona o que você vai fazer para gerar aquele dinheiro, intenciona tudo que você deseja, né? E intencionar significa sentir como se tivesse já, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido. Por isso, né, para eu sentir como se eu já tivesse, eu não posso fazer um exercício com um valor que eu acho que não é justo cobrar, ou que não é justo eu receber. Porque eu preciso cobrar de uma única pessoa, tá? Eu posso fazer coisas que esse valor de R$ 400, que seja, por hora, ele vai ser dividido, diluído em 4, 5, 6, 7, 8 pessoas e acaba não ficando pesado para ninguém. Então, pensa aí se é justo, se não é justo e faz o exercício. Tá? Então, agora a gente entra na aula de hoje. E para começar a aula, eu quero que vocês conheçam um pouquinho da minha história financeira, de como é possível a gente chegar na prosperidade que a gente consegue visualizar. Isso é importante, tá? Prosperidade não é igual para todo mundo e a gente só consegue atingir a prosperidade que a gente consegue visualizar, tá? A gente não consegue atingir a prosperidade que o vizinho consegue visualizar. A do vizinho é do vizinho, a sua é a sua, né? Então, prosperidade é diferente para cada pessoa. A gente falou um pouco disso ontem, por exemplo, para uma das pessoas que estavam aqui na live ontem, a prosperidade residencial é morar num sítio. Para mim, a prosperidade é morar na cidade, tá? Eu gosto de morar na cidade, eu sou muito próspera. Eu gosto de natureza, mas eu gosto de morar na cidade. Para algumas pessoas, prosperidade na saúde é se sentir bem todos os dias e não precisar ir ao médico. Para outras pessoas, a prosperidade é ir ao médico semestralmente, fazer todos os exames e ver que tá tudo bem. E tudo bem, são visões diferentes de prosperidade e tá tudo certo. Você vai visualizar a sua, o que é prosperidade para você, o que é prosperidade em cada área, né? Alimentar é ter um churrasco todo final de semana ou é conhecer todos os pratos veganos do mundo? É você cozinhar todos os dias na sua casa e colocar sua energia no alimento que você está cozinhando? Ou é poder comer todos os dias no restaurante e não ter que cozinhar? Tá? Então, é por isso que percebe como é diferente para cada pessoa? Então, você olha para você. Você vai fazer o exercício olhando para você, o que você sente. E aí, vamos hoje para a aula de hoje, que é basicamente voltada para o financeiro, né? Então, a gente tem 4 tipos de pessoas. E a gente pode passar em épocas diferentes por cada um desses tipos de pessoa olhando para finanças. E eu vou contar um pouquinho da minha história financeira aqui para vocês verem que eu já passei por alguns estágios, tá? Então, eu cresci numa casa de família, que era uma família, eu comecei a minha vida numa família doriana, né? Então, minha mãe e meu pai eram casados, bonitinhos, tinham a casa própria deles. E a gente morava num bairro que estava iniciando, então era uma casa construída, do tamanho que eles queriam, com tudo que eles... Bem-vinda, Shelly! Com tudo que eles desejaram na construção daquela casa. Então, eles desenharam a casa, eles construíram e a gente morava ali. Então, era uma casa própria, né? Que é o sonho de consumo da maior parte dos brasileiros ainda. E tinha o papai, a mamãe e eu, que sou a filha mais velha, a gente morava ali. E éramos prósperos, vamos dizer assim. A minha mãe trabalhava, e até quando eu nasci, ela ainda trabalhou mais um pouco, depois parou de trabalhar para ficar comigo. O meu pai era ferroviário e na época o ferroviário era muito valorizado, né? Então ele ganhava razoavelmente bem. E a gente tava ali naquela vida. Aí, quando eu tinha 5 para 6 anos, os meus pais se divorciaram. E aí eles foram embora. Aí meu pai foi embora, minha mãe brigou, ele traiu minha mãe descobriu, eles brigaram, enfim. E ele foi embora, desapareceu da minha vida. E fiquei eu com a minha mãe, né? E aí eu já tinha mais 2 irmãos.
E a minha mãe não tinha emprego, ela não trabalhava. Então a gente passou necessidade. Então a gente passou nessa época por uma necessidade. E a minha mãe conseguiu um trabalho muito rapidamente, né? Então, e foi trabalhar como servente de escola. Servente é faxineira de escola. Diga, meu amor. Por acaso, quem perdeu? Quem perdeu o quê? É nossa família, sabe? Quem perdeu? Meu pai foi embora. Da sua vida pra onde? Ele se separou da minha mãe. Deixa a mamãe contar pra eles, depois eu conto pra você de novo, tá bom? Tá, mas... Só pergunta pra você. Pode fazer. Não lembro. Não lembra? Tá bom, então depois eu falo com você, tá bom? Pra você. Então, e aí meu pai foi embora e a minha mãe ficou sem eira, sem beira, sem saber o que fazer. Ele desapareceu no mundo, depois ele reapareceu, mas nessa época ele desapareceu. Aí minha mãe começou a trabalhar como servente, ela passou num concurso público e entrou como servente de escola. Para quem não sabe, servente de escola é faxineiro de escola. E até hoje ela tá nesse mesmo trabalho, tá para se aposentar já. E aí ela conseguiu sustentar nós três, né? Eu e mais 2 irmãos que eram mais novos. Eu tinha 5 para 6 anos, o meu irmão do meio tinha 3 anos e o meu irmão mais novo tinha 8 meses quando meu pai foi embora. E aí a minha mãe começou a trabalhar e eu precisei cuidar dos meus irmãos, cuidar da casa e fazer tudo, enfim. E então essa é a relação que eu tive na minha infância com o dinheiro, né? E aí o dinheiro ficou curto, mas a gente tinha uma casa própria, então a gente não tinha, como eu posso dizer assim, não faltava tudo, né? Mas também não tinha tudo. E aí a gente foi crescendo, e aí as outras pessoas tinham roupas e eu não ganhava roupa, porque não tinha dinheiro, não dava, minhas roupas eram todas usadas, enfim. O dinheiro não dava para comprar outras coisas. Brinquedos, eu brincava com os brinquedos dos vizinhos, os vizinhos tinham videogame, eu ia na casa deles jogar, tá? Então não tinha as coisas do bom e do melhor, mas eu tinha alimento e a gente nunca passou necessidade por uns 3 meses até minha mãe entrar no trabalho. E aí, assim, a gente foi crescendo. Quando eu fiz 12 anos, eu fui trabalhar numa casa de família. Eu fui ser babá, cuidar de 2 crianças, que hoje são 2 adultos lindos e que ainda quando me encontram, ainda me chamam de babá. Mas enfim, eu fui cuidar dessas 2 crianças, ganhava um dinheirinho que ajudava em casa. E aí, a partir daí, eu comecei a poder ter algumas coisas, né? Então, eu comecei a ter roupa nova, por exemplo. Eu nunca não me lembrava antes de ter tido roupa nova. Eu tinha roupa ganhada de outras pessoas. E aí, foi passando o tempo. Com 14 anos, eu entrei numa escola que pagava um salário mínimo para eu estudar, que era o Cefam. E aí, eu fiquei super feliz, me sentia rica, porque quando eu cuidava das crianças, eu não ganhava um salário mínimo, né? Eu ganhava um pouco menos. E aí eu comecei a me sentir rica, poderosa, próspera, né? Nossa, quanto dinheiro que era um salário mínimo. E para uma adolescente, enfim. E aí, além de trabalhar, de ganhar isso, eu estudava lá das 7 da manhã às 5 da tarde, eu saía e às 6 da tarde eu entrava numa lanchonete, que era um trailer. Aqui em Bauru tem aqui em Bauru não, lá em Bauru, onde eu morava na época, tinha uma praça que a gente chamava de lanchódromo. Tinha vários trailers de lanche e eu trabalhava em um deles. Fazendo lanche, vendendo água de coco, enfim, sendo chapeira ali. E comecei. Aí eu me sentia a milionária, né? Porque eu tinha o salário da escola e mais o salário da lanchonete, enfim. Então eu me senti muito próspera nessa época. E aí, quando eu fiz 19 anos, quando eu fiz 18 anos, terminou o Cefam, né? Eu me formei com 4 anos de estudos ali no magistério. Aí eu passei 1 ano estudando numa escola do estado à noite, porque eu não tinha passado no vestibular e eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho, né? Apesar de eu me sentir tão próspera, as escolhas que a gente fazia na época não era possível que eu pagasse um cursinho, né? Então eu me matriculei em uma outra escola para fazer o 3º ano de novo. Conseguem imaginar uma menina voltando para o 3º ano? Ela tinha feito 3º, 4º e voltou para o 3º para poder estudar para o vestibular. E aí eu consegui um trabalho num supermercado, o Walmart, que é um supermercado
nacional, acho que é internacional, mas deve ter em todos os estados aqui, talvez vocês conheçam. E eu comecei a trabalhar lá. Eu me sentia muito próspera, porque eu nunca fiquei desempregada, né? Desde os meus 12 anos, que eu sempre trabalhei, um monte de gente que nunca tinha tido emprego, não conseguia o primeiro emprego, não conseguia estágio, então eu me sentia próspera. Nunca me faltou nada, assim, que eu desejasse, eu só não fiz o cursinho, né? Aí eu passei no vestibular em 2000, né? Ia fazer 20 anos, numa cidade, em São Carlos, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, para estudar lá na USP, que era o sonho da minha vida. Só que, olha só, apesar de eu me sentir próspera, eu nunca desapeguei daquilo, né? Tanto que quando eu estava no Cefam, eu tinha 2 empregos, mesmo trabalhando até 2, 3 horas da manhã naquela lanchonete, e no outro dia, 7 horas da manhã, estando na escola. Eu era apegada àquilo. E aí eu fui estudar em São Carlos e continuei trabalhando no supermercado em Bauru. São só 300 quilômetros de distância, né? Então, eu tinha um horário reduzido. Eles têm algumas jornadas de trabalho, eu fazia uma jornada de 33 horas. Então, durante a semana eu trabalhava, acho que era 5 horas, e de final de semana 8 horas, eu não lembro direito, mas eu trabalhava menos durante a semana e mais no final de semana, que era quando tinha a maior demanda no supermercado. E aí eu saía do trabalho às 3 da tarde, não, às 2 da tarde, eu entrava às 7, saía às 2. Aí às 3 eu pegava um ônibus para São Carlos, chegava lá 6h30, 7 horas eu tinha aula até às 11. E aí eu saía da aula às 11, pegava um ônibus e voltava para Bauru, para poder trabalhar no outro dia. Né? O salário não dava nem para pagar as passagens, vocês imaginam, mas eu não desapegava daquilo. E aí fui para a USP, e aí teve um corte, aí eu pedi para me colocar no corte porque eu estava ficando muito exausta. Me colocaram no corte, eu recebia os meus direitos trabalhistas e logo em seguida eu consegui uma bolsa trabalho na universidade, e uma bolsa trabalho e uma bolsa alimentação. Então, olha só como a minha vida foi próspera, né? A hora que eu saí de um trabalho, eu já consegui outro. E como era esse outro como era esse outro trabalho? Uma bolsa trabalho era uma bolsa que eu trabalhava 10 horas por semana e ganhava um salário mínimo. E eu trabalhava dentro de uma biblioteca. E isso me ajudava a estudar, né? Então, eram trabalhos propícios mesmo para universitário, para que você conseguisse trabalhar e estudar. E aí eu comecei a melhorar um pouco as minhas notas, que no primeiro ano foi um desastre. Por que foi um desastre? Gente, eu vim de escola pública, né? E aí eu chego numa universidade pública com um monte de gente que veio de escola particular, que veio de cursinho, e enfim, e os professores não eram aqueles seres de luz, não. Eu me lembro que teve uma vez que eu perguntei para um professor, mas eu não estou entendendo isso, ele estava ensinando derivada, tá? Não sei se vocês conhecem, se vocês são da área de exatas, mas é um tipo de cálculo que a gente aprende lá na parte de matemática. E aí eu olhava para ele e ele estava ensinando como fazia derivada de logaritmo. Aí eu falava para ele, mas eu não estou entendendo isso. Aí ele começou a me explicar, me perguntar do logaritmo. Aí eu falei, mas eu não sei o que é logaritmo. Também não tinha estudado no ensino médio logaritmo. Então, eu estava sempre correndo atrás do rabo, né? Ele estava todo mundo aprendendo a derivar o logaritmo, eu estava aprendendo logaritmo ainda. Então, meu primeiro ano foi... E eu ainda queria trabalhar lá a 300 quilômetros de distância. Então... eu fiquei correndo atrás do rabo, então meu primeiro ano foi meio que perdido na universidade, e aí eu comecei, com essa bolsa de trabalho, melhorar as minhas notas, enfim, consegui me formar lá, e quando me formei, e aí eu tive bolsa de trabalho todos os outros anos, né, primeiro foi 2 anos de bolsa de trabalho, depois foi 2 anos de bolsa monitoria, onde a gente ajuda um professor, tira dúvida de outros alunos, enfim. Depois eu tive uma bolsa de iniciação científica. Então eu passei 6 anos lá e 5 deles com bolsa, porque o universo sempre foi muito próspero comigo. E aí, quando eu cheguei no final, quando eu comecei a me tornar escassa, quando eu terminei a faculdade, né? Apesar de antes eu ser muito segura naquilo que eu tinha, mas aí eu me tornei escassa, porque eu passei no mestrado e eu morria de vontade de fazer o mestrado. Só que no mestrado,
inicialmente não teria bolsa, né? Não sei para quem conhece aí como que é a vida acadêmica, a gente entra no mestrado, às vezes tem bolsa e aí vai desenrolando aquilo e logo consegue uma bolsa. Eu teria moradia já, porque eu já morava lá, então, né? Mas eu passei no concurso público também. E aí eu pensei escassamente, nossa, eu não quero mais ser só estudante, agora eu quero ser concursada, porque assim eu vou ter dinheiro. E aí eu optei por não fazer o mestrado e assumir o meu cargo no concurso público. E aí eu assumi o cargo, né? Eu tinha a opção de escolher e não escolhi em São Carlos, escolhi aqui em São Paulo, que era o sonho da minha vida de vir morar. Então eu tinha uma vida que eu sonhei. Eu estava concursada, e aí logo em seguida que eu cheguei aqui em São Paulo, saiu um resultado de um segundo concurso, eu também assumi aqui em São Paulo também, uma escola perto da outra. Então eu tinha 2 cargos públicos, né? Eu tinha onde morar, eu tinha um carro, eu tinha tudo que uma pessoa pode dizer assim, ela tem uma vida próspera. Mas talvez pela escolha que eu tenha feito de não ser mais pobre e estudante, eu comecei a me tornar uma pessoa escassa. E eu não dava muito valor para o dinheiro nessa época, né? E por isso que eu falo para vocês, é importante que a gente olhe para o dinheiro, porque o dinheiro é uma energia e energias são trocadas. Se a gente não olha para ele com carinho, ele também para de olhar para a gente com carinho. E o que aconteceu nessa época? Eu comecei a perder tudo. Incrivelmente, assim, era como se esvaísse pela minha mão. Eu tinha 2 salários, aí eu consegui um outro trabalho numa universidade particular, né? Então eu dava aula numa universidade particular, eu dava aula sábado o dia inteiro, eu descia para o litoral, né? A faculdade me levava até o litoral, não tinha nenhum gasto com isso. Dava aula o dia inteiro e aí eles me levavam de volta para São Paulo no final da noite. Né? Então eu dava aula sábado e eu ganhava muito bem para isso, gente, era muito bem. Então eu tinha 2 cargos públicos, trabalhava na faculdade, e o dinheiro não parava na minha mão. Eu comecei a ficar endividada, e eu nunca fui uma pessoa de consumista. Então nunca foi sobre consumir, foi sobre o dinheiro não querer ficar comigo, né? O dinheiro simplesmente não queria ficar comigo. Ele foi indo embora, assim. Uma vez roubaram um cartão de crédito meu, roubaram, eu perdi, sei lá. E esse cartão tinha um limite de 12 vezes mais ou menos o que eu ganhava. E eu não dei falta do cartão. Vocês conseguem imaginar uma pessoa que não dá falta do cartão? Enfim, o cartão foi, alguém usou todo o dinheiro. E, enfim, quando chegou e a pessoa parece que acertou o dia, o cartão tinha virado no dia, então só chegou a fatura depois de 40 dias. Aí eu falei, eu não gastei esse negócio. Fui lá no banco, falei, não foi eu que gastei. Aí falaram pra mim, não se preocupa não, que se não foi você que gastou, você vai provar, o banco vai te ressarcir. E eu fui lá e fiquei muito despreocupada com isso, e aí veio uma cartinha dizendo que eu não tinha sido aprovada. Por quê? Porque no contrato do cartão de crédito, lá aquelas letras miudinhas que a gente não lê, tá escrito o seguinte, que você tem até 72 horas para falar sobre uma compra que você não fez. E o que aconteceu comigo? Eu só falei depois de 40 dias. Então eu perdi. Aí eu entrei com recurso, perdi de novo. Eu sei que demorou uns 4 meses para eu perder em última instância. E eles falarem, não, você tem que pagar. E isso já era uma dívida assim, né, com juros de cartão de crédito de 4 meses, era uma dívida que eu não conseguia pagar. Nessa mesma época, eu tinha um carro e ele era financiado, óbvio, né? Porque quando a gente não cuida das finanças, a gente faz isso com a gente. E aí o carro foi roubado. E eu achei que não dava para eu trabalhar sem carro. Aí eu fui lá e comprei outro carro financiado. Então eu pagava o carro que tinha sido roubado, pagava o financiamento do carro e pagava uma dívida que não foi eu que fiz, né? E aí não deu tempo de fazer o seguro do segundo carro e ele foi roubado de novo. Então eu pagava 2 carros roubados e fiquei sem carro. E entraram na minha casa, levaram tudo que você pode imaginar, levar. Eu fiquei sem nada, sem dinheiro, endividada. Foi uma desgrama. Isso em 2006 foi o ano que eu vim
para São Paulo em 2008. Foi o ano da desgraça da minha vida, vamos dizer assim. Eu não tinha nada. Tinha uma dívida enorme. E foi o ano que eu tive a depressão, aquela depressão que eu fiquei lá 40 dias deitada na cama e só comia porque alguém me trazia um prato de comida na cama. Enfim, e tudo ficou muito ruim e só ia piorando, ia piorando. Aí eu era zeladora de uma escola. E aí, depois da minha crise de depressão de 40 dias sem trabalhar, né? O que fizeram? Eles me pediram, me solicitaram a casa. E aí eu precisei, tava toda danada, eu precisei pagar aluguel. Aí fui procurar uma casa para alugar. Né? Na escola a gente paga uma porcentagem, mas é muito pouca. Como zelador a gente paga uma porcentagem, mas é muito pouca em relação ao aluguel aqui em São Paulo. O aluguel aqui é muito caro. Aí encontrei uma casa de aluguel bem longe de onde eu trabalhava, fui morar lá, não deu certo. Aí achei uma outra casa mais longe ainda, fui morar lá. Demorava horas e horas num ônibus para chegar na minha escola, enfim. Aí também não deu certo aquilo. Aí eu fui morar numa outra cidade que é Guarulhos, uma cidade bem próxima aqui de São Paulo, para quem não conhece, né? E eu fiquei numa situação que eu não tinha dinheiro. O banco comia o meu dinheiro. O meu salário caía no banco, não conseguia pegar R$1. E aí eu comecei a passar fome, né? Tudo que eu não passei na infância, quando os meus pais se separaram, eu comecei a passar aqui. Em São Paulo, morando sozinha, no lugar que eu mais desejava, com 3 empregos, né? 2 públicos, um particular. E aí, o que eu tinha que fazer para trabalhar? Eu tinha que levantar e ir a pé para o meu trabalho. Eu trabalhava numa escola na Zona Norte, e 2 escolas na Zona Norte, uma num bairro, outra no outro, era mais ou menos 4 quilômetros de distância de uma para outra, e 10 quilômetros da minha casa na primeira. Então, eu saía de casa em torno de 5 horas da manhã, chegava às 7, quase 7 na primeira escola, dava aula até 12h20, almoçava correndo na escola, porque era comida que eu tinha para comer, era esse almoço da escola, saía 12h30 mais ou menos de uma escola para chegar 1 hora na outra, a 4 quilômetros de distância a pé, aí trabalhava, aí à tarde eu sempre pegava o lanche das crianças e ia comer junto com elas lá, a merenda da escola, saía de lá, voltava para a primeira escola, dava 2 aulas à noite ainda, e depois eu ia para minha casa, chegava em casa em torno de 11 horas da noite, né? E era uma loucura isso. Daí, nessa mesma época, eu me casei, né? Foi quando eu conheci a bruxaria, eu tava aí desse jeito. Eu tinha acabado de me casar, foi uma loucura mais ou menos na mesma época, assim. Eu me casei em 2010, né? Então eu passei 2 anos nessa perrengue aí. Aí em 2010 eu me casei, depois que eu tinha me casado, o meu marido me falou sobre a bruxaria. Você precisa ir lá ver, não sei o quê. E aí era pior, o negócio começou a ficar pior ainda, porque ele gastava todo o salário dele com videogame, depois no final do mês ainda pegava o que sobrava do meu salário. Enfim, a gente foi ficando no fundo do poço. E aí eu conheci a bruxaria. Eu voltava a pé também, Michele. Eu não sei se você conhece aqui, né, eu trabalhava em Vila Maria. Da Vila Maria até Guarulhos, a pé, todos os dias, ida e volta. E aí eu fiquei nesse buraco, e aí a dívida só foi aumentando, porque aí a gente casou, era casadinho de novo, queria ter as coisas, aí ia lá e financiava tudo, enfim. No fim do casamento, né, eu conheci a bruxaria, fiz um ritual de amor, e o universo me tirou aquele marido, né? Porque eu pedi no ritual de amor para que o meu marido me ajudasse a crescer financeiramente e que ele desse mais atenção para mim do que para a TV. Só que eu não pedi, eu não agradeci por nada que tinha de bom no relacionamento, né? E aí o que o universo fez foi me tirar ele e colocar outro que me ajudasse a crescer financeiramente, que pelo menos não gastava com videogame. Aí eu conheci a bruxaria, aí eu comecei a fazer alguns rituais para prosperidade, e isso foi melhorando, né? E aí eu conheci 6 meses depois do meu primeiro marido ter pedido divórcio, eu conheci o Vanderlei, e aí eu já tinha conseguido organizar no sentido de, eu tinha ido no banco pedir, pelo amor de Deus, pro gerente fazer alguma coisa por mim, porque eu não tinha mais o que fazer.
E aí o que ele fez? Ele fez uma súmula, né? Eu não entendo muito o que significa isso, mas ele fez um negócio lá que ele falou que é uma súmula. Ele fez um acordo com todas as instituições financeiras que eu devia e fez um empréstimo gigantesco naquele banco que eu tinha conta, né? Que é uma conta que eu recebo meu salário do Estado. Então, eles tinham certeza que eu ia pagar. Ele fez esse empréstimo gigantesco de uma forma com juros pequenos, mas que ele bloqueou todas as outras contas. Eu não consegui fazer mais nada. Eu fui despejada nessa época e eu não conseguia alugar uma casa para morar. E ele fez esse empréstimo gigante. Esse empréstimo gigante, com essa dívida gigante, era um empréstimo no valor de 307 mil reais. Eu não tinha um apartamento, gente. Eu não tinha um carro, eu não tinha nada. E eu tinha uma dívida de 307 mil reais. Né? Que é claro que com juros sobre juros que o banco cobra, isso era muito maior, né? Isso foi o valor líquido que ele me deu para pagar todas. Aliás, eles nunca me deram o dinheiro na mão. Eles mesmos pagaram as instituições em que eu devia. E aí eu fiquei com a dívida. E eu conheci o Vanderlei em fevereiro, né? O Vanderlei, meu atual esposo, em fevereiro de 2013. Aí, quando foi em outubro de 2014, não, de 2015, a Sofia já tinha nascido. Eu não tinha mais dívidas. E eu não ganho 300 mil reais em 2 anos, tá? Eu não tinha mais dívidas. O universo me abençoou de tal forma que eu fui pagando isso e fui crescendo e não tinha mais dívidas, tá? Um pouquinho depois que a Sofia nasceu. Então foi um pouquinho mais que 2 anos, né? Aí para pagar toda essa dívida. Porque eu tinha feito esse pedido para o universo. Então, o universo nos atende. Mas é claro que neste meio tempo eu aprendi muita coisa sobre educação financeira. Eu fiz um curso que foi incrível, que se chamava Saúde Financeira. O curso não existe mais com a mesma pessoa. Quem fazia era o Plínio de Souza, que é um mestre em PNL. E foi assim, um primeiro passo que eu dei em direção à minha liberdade financeira. Né? Dentro do curso, eu aprendi o quão mental é o dinheiro, o quão ligado às emoções está o dinheiro. Né? Esse curso foi um dos primeiros cursos assim que mesclava tudo na minha vida. Foi esse dinheiro. E aí lá foi a minha primeira constelação familiar, foi feita ali. Alguns exercícios de dinheiro, de como de como entrar na prosperidade. Foi um curso assim que transformou a minha mentalidade financeira. E aí a minha vida continua crescendo e hoje eu vivo exatamente o que eu visualizei. Né? E é claro que quando eu estava escrevendo esse curso para vocês, eu tive clareza de que eu desejo mais do que eu tenho, mas que eu nunca visualizei isso. Um outro dia desses aí, eu estava assistindo uma aula da Poli do Detox do Dinheiro. Eu ainda escrevi para ela, falei, nossa, caiu tantas fichas aqui, né? Porque ela estava falando justamente esse negócio de conseguir enxergar como você vai se sentir quando você estiver lá. E eu sabia disso, né? Porque eu aprendi isso lá atrás, em 2010, 2011, 2012, não lembro. Não, 2012 eu fiz o curso. E lá eu aprendi sobre isso, mas eu fiz. E depois eu não fui refazendo. Por isso que eu disse para vocês ontem, a gente faz agora, visualiza o que a gente deseja, daí a gente vai revisando e olhando e fazendo isso de novo. Porque hoje, naquela época, imagina uma pessoa que tinha uma dívida de mais de 300 mil reais, sem contar os juros. Como que eu ia conseguir visualizar que eu um dia poderia ser milionária? Eu não conseguia visualizar isso, eu conseguia no máximo visualizar eu fora das dívidas, né? E foi mais ou menos o que eu fiz. Eu mentalizei que eu fosse viver e ter dinheiro para pagar todas as contas. E eu tenho dinheiro para pagar todas as contas. Eu sou super próspera nisso. Financeiramente, eu tenho dinheiro para pagar todas as contas. De um tempo para cá, eu tenho feito outras práticas e que tem aumentado e eu já consigo investir, por exemplo, coisa que eu nunca sonhei na minha vida. Então, é por isso que eu disse ontem, e eu vou repetir aqui, a gente tem a prosperidade que a gente consegue visualizar, tá? A gente vai caminhar nesse caminho. Por isso que eu também disse na promessa do curso que os primeiros passos para o seu caminho da prosperidade, tá? E aí, a partir daí, você conhecendo as ferramentas, basta aplicá-las
diversas e diversas vezes. Tudo bem? Então, agora eu vou falar quais são os perfis, né, que a gente tem. Que a gente tem, acabei de perder. 4 perfis, né? É a pessoa carente, né, financeiramente falando, que é quem? A pessoa carente. É aquela pessoa que precisa que outras pessoas ajudem para que ela sobreviva. Então, eu já fui essa pessoa. Na época que eu morava em Guarulhos, gente, e que eu andava a pé e comia na escola, essa era a minha vida. E de final de semana, quem comia? Como é que eu comia? Eu tinha um salão de cabeleireiro na frente da minha casa. Até hoje a moça é minha amiga. Eu ia lá ajudar ela a colar cabelo para fazer mega hair só para eu comer marmitex que ela comprava para as filhas dela. Essa era a comida, essa era a minha alimentação de final de semana, né? Então, olha só, eu já estive nesse papel de carente, papel de que outras pessoas precisam ajudar para que ela sobreviva, tá? Então, esse é o primeiro perfil. O segundo perfil é o perfil escasso, é aquela pessoa que consegue pagar todas as dívidas, mas não consegue ter nada, né? Só paga a dívida. Então, eu recebi o salário, eu consegui pagar o cartão que eu comprei no mercado, consegui pagar água, luz, telefone e não sobrou nada, não dá para eu fazer nada diferente, só dá para eu comprar as mesmas coisas sempre. Então, esses são os escassos. Ele não precisa de ajuda para sobreviver, mas também não sobrevive, não vive. Aí tem o egoísta, né? O terceiro perfil. Quem é o egoísta? É aquele que visualiza tudo que ele quer e consegue para ele. Então, ele consegue ter uma vida plena, ele consegue ter uma casa do jeito que ele sonhou, ele consegue ter o carro que ele quis, ele consegue ter toda a vida próspera que ele visualizou. Mas ele não ajuda ninguém. Ele não tem dinheiro suficiente para abundar, para transbordar e ajudar outras vidas, né? E ajudar doando tempo, doando dinheiro, doando cestas, doando, enfim, né? Então esse é o quarto, o terceiro perfil. E o quarto perfil é o abundante, que é aquele que tem uma prosperidade tão grande que abunda e transborda. E todo mundo que está ao redor dele acaba sendo próspero também, porque ele está ali para ajudar, para apoiar, para ensinar a ser próspero, enfim. Esses são os abundantes, tá? Então são os 4 perfis. Onde é que a gente está? Onde é que cada um de nós estamos? Seja sincero com você mesmo. Olhe para o seu perfil, né? Eu já fui o perfil carente que precisava do marmitex da moça cabeleireira para comer. Eu já fui a escassa, né? Que é a pessoa que saiu das dívidas e ficou super feliz. E aí agora eu pulei o egoísta e estou indo para o abundante, né? Depois do escasso, estou aqui indo para o abundante. Agora eu já consigo fazer as minhas... tudo que eu desejo, né? Tudo que eu desejei até hoje, estou conseguindo fazer. Consigo fazer os meus investimentos e consigo ajudar, né? Eu consigo abundar através de um projeto social. Então, eu estou tentando pular essa etapa do egoísta, né? Mas tudo bem também se a gente passar pela etapa do egoísta. Em um momento você pode ser o egoísta para ter tudo que você desejou para sua vida e depois abundar. Tudo bem com os perfis? O que é prosperidade financeira? Né? Para eu ser próspero financeiramente, eu preciso viver com dinheiro, eu preciso fazer o dinheiro crescer, eu preciso abundar o dinheiro, eu preciso ajudar pessoas e eu preciso, mesmo assim, depois de tudo isso, continuar crescendo esse dinheiro. Né? Então a gente tem, na verdade eu mostrei 5 aqui, mas são 8 fases, né? Para falar assim, eu sou próspero financeiramente. O primeiro pilar para a gente ser rico, vamos dizer assim, é viver dentro do que eu posso viver, né? E isso eu posso dizer que é uma abundância mesmo que você ganhe menos de um salário mínimo. Se você consegue viver dentro das suas possibilidades, tá? Se você consegue viver dentro das suas possibilidades, é o primeiro pilar. O segundo pilar é fazer dinheiro.
gerar dinheiro, né? Então, através do meu trabalho, através das minhas mãos, das ações, de tudo que o universo me deu, né? E aí, ontem eu talvez não tenha me aprofundado muito, mas no PDF tem tem várias coisas lá. Como é que eu posso gerar dinheiro, né? Através do trabalho que eu já tenho, eu posso, sei lá, cozinhar para os meus vizinhos, eu posso fazer um bolo para vender na onde eu trabalho, as fatias, eu posso fazer brigadeiro e me oferecer para colocar num restaurante da vizinhança para que eles vendam como sobremesa. Eu posso tricotar alguma coisa, eu posso bordar alguma coisa, eu posso escrever textos, né? E a gente que está aqui no digital, a gente tem muita oportunidade de gerar renda, gente, muita, muita mesmo. Tá? Então, você pode se oferecer para alguém que você acha que está com dificuldade de atender os seus clientes pelo WhatsApp, para você fazer esse atendimento. Você pode se oferecer para ser um social media, né? Ajudar a pessoa no que ela precisa fazer. Você pode se oferecer para fazer artes para a pessoa, né? Eu fui ver esses dias um pacote de artes, 8 artes, R$350. 8 artes durante um mês. Isso porque a pessoa estava fazendo uma promoção para quem fazia parte de um determinado grupo, né? Então, 8 artes a gente faz em quanto tempo, né? Para ganhar os R$300 aí. Não estou julgando a moça, estou só mostrando a possibilidade, né? Escrever textos para as pessoas, né? Algumas pessoas têm dificuldade de fazer postagem porque ela não consegue escrever o texto numa velocidade necessária para publicar textos. Então, escrever textos é uma coisa que pode gerar dinheiro. Corrigir textos, né? Fazer revisão de textos. Se eu sei outra língua, fazer tradução. Eu posso dar aula particular de alfabetização para uma criança, mesmo não sendo uma alfabetizadora, né? Mas eu posso aprender alguma coisa com isso. Eu posso fazer faxina na casa de alguém. Eu posso cuidar de crianças para uma mãe que está desesperada, precisando ir no hospital. Quantas vezes eu precisei ir no hospital para fazer meu pré-natal e eu não tinha com quem deixar minha filha, né? E aqui tem um monte de gente desempregada. E eu moro num condomínio gigante, tá, gente? E alguém poderia fazer isso para mim, né? Cuidar da criança e gerar uma renda dessa forma, né? Olhar uma criança por algum tempo, cuidar de uma determinada coisa, consertar alguma coisa, né? Então, formas de gerar dinheiro, a gente precisa pensar no que a gente sabe fazer e no que a gente consegue fazer. E o que a gente consegue fazer hoje, né? Para gerar mais dinheiro, para gerar renda, porque esse é um dos pilares para enriquecer. Além de gerar dinheiro, né, a gente tem o terceiro pilar, que é ter dinheiro, né? Porque não adianta nada eu gerar e o dinheiro esvair pela minha mão e eu não saber cadê o dinheiro. Então aí eu também não estou enriquecendo, né? Eu gerei o dinheiro, recebi o dinheiro e o dinheiro esvaiu, foi todo. Eu não consigo guardar, eu não consigo, não é guardar, né? Porque guardar dinheiro não é uma coisa legal de se fazer. Eu não consigo investir porque não me sobra, eles vai pela minha mão, eu também estou enriquecendo. E aí o quarto pilar é conseguir fazer o dinheiro trabalhar para você, né? E aí sempre começando lá por viver dentro da sua vida, por gerar mais dinheiro, por ter o dinheiro e depois por fazer ele trabalhar para você. Então aí você vai ter renda passiva, que a gente fala, ou um imóvel que gera uma renda de aluguel, ou ações investidas que te gera dinheiro, ou enfim, colocar o dinheiro para trabalhar para você. Então, aí é o quarto pilar. O quinto pilar é usufruir do dinheiro, porque o dinheiro é uma energia, né? Então, não adianta a gente ter um monte de dinheiro guardado lá no banco ou rendendo, e aí eu pego a renda e invisto de novo, pego a renda e invisto de novo e não usufruo disso. E aí a gente tem o sexto pilar, que é abundar, né? Então, eu usufruo e eu vislumbro, eu consigo ter coisas, fazer coisas para mim que me façam me sentir abundante. O sétimo pilar é ajudar o próximo, né? Abundar na vida do outro. E o oitavo pilar é continuar crescendo. Apesar de tudo isso, você continua fazendo com que o seu dinheiro renda, tá? Então, aí você está num processo de enriquecimento. Aí eu quero trazer algumas clarezas, né? Sobre ter mais dinheiro. Todo mundo que tá aqui tava ontem, não, né? Bom, nós chegamos num valor
que é o nosso valor da hora ideal, da nossa hora ideal de trabalho, né? Então eu falei que a minha é em torno de R$ 200. Ontem, na hora que a gente fez os cálculos aqui, em torno de R$ 200 a minha hora ideal. E se eu chegar a ganhar esses R$ 200 durante 8 horas por dia, né? Todos os dias, durante 20 dias por mês, todos os meses, durante 11 meses do ano, eu vou chegar no patamar que eu desejo, né? Neste momento, é o que eu visualizo de prosperidade para minha vida. E quando eu for próspera e estiver nesse patamar, o que eu vou deixar de fazer? Conta aí para mim. Coloca para mim aqui no chat o que você deixaria de fazer caso você tivesse essa abundância que você visualiza, né? Como se você fosse próspera, como você visualiza. O que você deixaria de fazer? O que você não faria mais? E a outra pergunta é, o que você passaria a fazer, que você não faz e começaria a fazer? Né? Então, o que você deixaria de fazer? Você deixaria de cozinhar? Você deixaria de fazer faxina? Você deixaria de trabalhar no que você trabalha hoje? O que você faria? Deixaria de ajudar alguém? Conta aí pra mim. E o que você começaria a fazer? Você começaria a ajudar uma instituição de caridade? Você abriria um instituto para ajudar as pessoas? Você pagaria uma pessoa para trabalhar para você? Você teria funcionários? O que você faria? E o que você deixaria de fazer? E por que é importante essa clareza? Porque se eu falo que eu vou deixar, por exemplo, quando eu tiver muito dinheiro, eu não vou mais fazer planilha financeira. O dinheiro vai falar, ela vai parar de dar atenção para mim, e aí ele não vem. É uma energia que tem consciência, como tudo. Tá? Então a gente precisa ter uma clareza disso, do que eu vou fazer quando eu tiver dinheiro, do que eu vou deixar de fazer quando eu tiver dinheiro. E outra coisa é, o dinheiro é um meio ou é um fim para a sua vida? O dinheiro é um meio de você viver bem ou ele é o fim? Você trabalha para ter dinheiro, né? O dinheiro precisa ser um meio, porque ele é uma energia fluida, ele chega e vai. E aí eu quero propor uma atividade para vocês. Eu preciso que vocês peguem um papel e dividam em 4. Papel, caneta, e dividam em 4 partes. Mais ou menos assim, não sei se vocês conseguem visualizar. Deixa eu só pegar o Pedro que ele acordou. E aí, deu para pegar o papel, meninas? Na primeira linha do papel, a gente vai falar sobre escassez. E na segunda linha, a gente vai falar sobre prosperidade. Então, tem o papel dividido em 4 partes. Na primeira linha, eu vou falar sobre escassez e na segunda linha, sobre prosperidade. E aí, eu vou dividir no meio também. Do lado esquerdo, eu vou colocar medo e do lado direito, eu vou colocar desejo. E aí, eu vou colocar coisas que me dão medo de ser escasso e coisas que me dão desejo de ser escasso. E aí eu vou falar algumas coisas aqui, eu quero que vocês vão escrevendo também pra gente trazer o que vem na egrégora do grupo. Por que você tem medo da escassez? O que pode dar medo da escassez? Você tem medo de passar fome? Você tem medo de ser mesquinho? Você tem medo da insegurança? Do
que você tem medo da escassez? Você tem medo de descontrole, de desespero, da raiva? Do que você tem medo? Vai colocando aí no seu papel. Se vocês conseguirem colocar aqui pra gente no chat também, porque pode ser que o medo de uma pessoa acaba trazendo clareza para outra. Nossa, agora que eu vi que tá apagado isso aqui. Então, vamos lá. De novo, medo da escassez. Medos da escassez, né? Por que eu tenho medo de ser escasso? Porque eu tenho medo de não ter liberdade? Porque eu tenho medo da tristeza? Papel dividido em 4 partes. Na primeira linha, eu tô falando de escassez, na segunda linha de prosperidade. E aí eu divido no meio, de um lado é desejo e do outro lado é medo. Tá travando? Oxe. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Medo do desânimo, né? Dentro da escassez. Medo de rejeição. Não entendeu as colunas, Polly? A coluna do lado esquerdo é medo e do lado direito é desejo. A gente está preenchendo o primeiro quadrante, o primeiro quadradinho, que é o medo na escassez. Tem medo da depressão? Tem medo da falta de suporte da família? A Sherry colocou. Tem medo do julgamento? Tem medo do descontrole, de ficar descontrolada porque você está na escassez? Tem medo da ansiedade? Da insatisfação? Das dívidas? Do suicídio? De ser muquirana? Do que você tem medo? Tudo bem, meninas? A gente pode passar pro desejo? Eita! Eita! Que barulhão foi esse? Medo das dívidas. O que mais? Medo de passar fome. Medo da depressão. O que mais? Medo de ficar sozinha. Medo das dívidas virarem uma bola de neve e a gente ficar descontrolado. Medo de passar fome. Muito bom. Vamos para o desejo? Por que a gente tem desejo de escassez? Né? Ah, ninguém quer ser pobre, ninguém quer ser escasso. Não, a gente, tudo na vida tem a razão positiva de ser, né? Se eu sou escassa em alguma área da minha vida, provavelmente tem um desejo ali escondido, né? Que traz uma vantagem de alguma forma. Quais são os desejos que podem trazer a escassez? Quais são os desejos que a gente tem de escassez? É um desejo de que as pessoas olhem pra gente? Uma carência de atenção? É um desejo de continuar parada no mesmo lugar? Preguiça, na verdade. De continuar aqui porque tá gostosinho, tá fácil. É um desejo que me traz reconhecimento das outras pessoas, onde as pessoas vão olhar para mim e falar, nossa, ela é guerreira, né? Ela consegue viver bem com tão pouco. Reconhecimento.
O meu desejo de escassez é por quê? Para que Deus me ame? Meu desejo de escassez é de ser vítima? É de pertencer a uma classe, a um grupo, à minha família? É de ser leal? Medo de mudança. Aí entra no medo, né? Na primeira coluna. É de ser cuidada? Meu desejo é de ser cuidada? Se pode ser desejo, você tem desejo de não mudar, de ter medo de mudar? Ou você tem desejo de continuar no mesmo lugar? Pode ser, pode ser. Você tem medo, tem desejo de pertencer àquele lugar, de ser cuidada, de ser olhada. Desejo de ser criança. Muito bom. Nossa, tem tanta coisa aqui. O que mais, meninas? Desejo de atenção. Desejo de compaixão. Desejo de chamar atenção, de não adormecer. Desejo de se sacrificar, porque afinal de contas... Bem-vinda, Rô! Afinal de contas, quando a gente se sacrifica, a gente é amado de Deus, ou a religião nos colocou isso. Desejo de não ter rédeas. Ô, Savi, não é necessariamente o que você deseja, assim, é só para ter uma clareza do porquê que a gente está na escassez. Qual é o lado positivo da escassez na nossa vida, né? Desejo de chamar atenção. Oi, meu amor, você tá nervoso? Tá nervoso? Tá? Vamos falar oi para as pessoas lá. Ó o neném ali, ó. Ó o neném lá. Ó o neném. Ele não se viu ainda, quando ele se vê, ele gosta. É um conformismo, né? Tô feliz aqui onde eu tô, não quero sair do lugar. É um desejo de ser diferenciada, né? Eu consigo fazer muito com pouco. Quais são os desejos da escassez? Tudo bem? Deu? Vocês querem escrever mais? Desejo de chamar atenção. Vamos ficar aqui na cadeira? Vamos. Você acordou, não era pra você acordar agora. Era pra você dormir um pouquinho. Olha, bichinho. Olha, bichinho. Desejo de não precisar de muito. Perfeito, né? Quando a gente fala assim, mas eu não quero tudo isso, eu só quero conseguir pagar as minhas dívidas. Oi, meu amor, você tá chorando ainda? Agora a gente vai para desejo de ser simples, de ser humilde. Verdade, olha, tem mais coisas. Desejo de ser feliz, né? Porque dizem que dinheiro não traz felicidade. Então, a gente não quer ter dinheiro, que é para ser feliz, né? Algumas coisas desse tipo, assim, que vem do nosso desejo de ser desapegado, né? De não estar nem aí para as coisas. Desejo de ser mais independente e não precisar tanto dos meus pais. Tá, esse desejo, Letícia, ele vai entrar no desejo de prosperidade, né? Que é na linha de baixo. Aqui a gente está falando do desejo de escassez. Por que é que a gente é escasso? O que isso traz pra gente de bom? Agora a gente vai para a linha de baixo, né? As duas colunas de baixo. Na primeira coluna, a gente vai colocar o medo de ser próspero e o desejo de ser próspero, tá? Então, a primeira
Primeiro quadradinho da linha de baixo agora. Medo da prosperidade. Por que é que a gente pode ter medo da prosperidade? A gente pode ter medo de ser assaltado? A gente pode ter medo de ficar se sentindo inseguro? O que mais que a gente pode ter medo da prosperidade? A gente pode ter medo da violência, da inveja, medo de perder tudo, medo de ter muita responsabilidade. Muito bom, Shelly. Medo de não dar conta, medo de não pertencer mais àquela família, àquelas pessoas que a gente vive há muito tempo. Medo de não ter amigos leais, né? Todo mundo que vem para você vem por causa do seu dinheiro. Oh, enroscou o dedinho? Enroscou. Olha aqui o sapo. Olha o sapo. Pronto, eu já tirei. Come o sapo, come. Medo de ter muita responsabilidade. Medo de brigas. Medo de chamar atenção. Medo de ser traído. Medo de não ter tempo livre, de ser escrava do dinheiro. Muito bom. Medo de ser gananciosa. Medo de errar. Medo da fofoca. Dos julgamentos. Das pessoas gostarem mais de você do que do dinheiro. Aliás, gostarem mais do dinheiro do que de você. Desculpa, aí eu troquei aqui. Medo de não ser humilde mais, né? Tipo, subir no papel sulfite. Medo de ser poderosa. Medo de levar um golpe. Medo de ficar mesquinha. Mãe, que horas você vai terminar? Tá acabando já. Medo de perder tudo. Medo de ser sequestrada. Posso falar algo pra você? Pode. Não é do Estraga. Isso daí é do YouTube, porque no Estraga não demora nada. Não. O vídeo do YouTube é mais comprido, viu, gente? Do que do Instagram. É porque é ao vivo, filha. Aí a gente fica 1 hora, mais ou menos, tá bom? Já tá acabando. É o último exercício que a mamãe vai propor pra eles. Então não faz demorar. Não deu pra... Então aí não é Estragar. Não é o Instagram. O que foi? O celular não tá funcionando? Não. Não? Entendi. Medo de ficar arrogante. Muito bom, Shelly. Nossa, Shelly, tô adorando. Vou copiar depois da live. Medo de atrair pessoas que só gostam de dinheiro. Medo de se corromper. Medo de ter os bens tomados. Muito bom. Muito bom. Medo de perder namorado, marido ou a pessoa que tá com você. Bom, acho que a gente já falou bastante, né? Vamos agora para o desejo? Qual é o desejo que a gente tem da prosperidade na nossa vida? Você quer aparecer aqui? Vem cá. Sem cara de bravo, sem cara de bravo, sem cara de bravo. Olha só. Tem alguém achando que eu tô demorando muito hoje. Porque o celular não tá funcionando, tá? Daqui é YouTube. Então, desejo. Tenho muitos medos, não tenho muitos medos, não, da prosperidade, Polly. Que bom, isso é muito bom. Os desejos da prosperidade, quais são os desejos de ser próspero? Desejo de realização? Ai, não, deixa a mamãe terminar. Tem que balançar o Pedro aqui. É desejo de realização, é desejo de ter uma vida criativa, é desejo de reconhecimento, de dignidade, de exclusividade, de ter uma casa boa. Do negócio, que o negócio eu abaixo ficar Desconectado? Tá bom. Peraí. tem um negócio, eu abaixo tá alto, hein? Pronto, já desconectei. Medo de ser...
Desejo de ser livre, de ter tempo, muito bom. Desejo de viajar, desejo de sabedoria, de diversão, sair do Tribunal Regional do Trabalho, ter rede de apoio, ter paz, plenitude, conforto, segurança, independência, riqueza, liberdade. Piscina de borda infinita, Range Rover rosa. Desejo de ter uma vida confortável, viajar muito, estudar para ter o meu apartamento, viajar o mundo. Não fazer faxina. Não esquece de colocar isso aí no exercício anterior, Shelly, naquele exercício de o que você não faria mais se você não tivesse dinheiro, se você tivesse muito dinheiro, né? Se você tivesse a prosperidade que você queria. Eu vou contar porque fazer faxina tá na minha lista. Desejo, prosperidade, desejo de prosperidade, sair da escassez, né? Leveza, potência. Letícia, ter uma casa triplex com quintal. Eu moro no apartamento e não gosto muito. Mas seja grata pelo apartamento que você tá no momento, tá, Letícia? A gente sempre vibra na gratidão para conseguir os outros desejos que a gente tem. E a gente é grato pelo que a gente tem e a gente é grato pelo que a gente ainda pode ter, né? Então, pelo espaço que tem entre o que a gente tem e o que a gente deseja. Tudo bem, meninas? E aí vocês têm, então, provavelmente um papel, né? Com todos os medos na linha de cima e todos os desejos... escassez aqui na parte de cima, desejo na parte de baixo. Não, tô falando tudo errado, né? Vamos lá de novo. Escassez na parte de cima, prosperidade na parte de baixo. Na primeira parte aqui, os medos da escassez e os medos da prosperidade. Os medos, ou os desejos da escassez, os desejos da prosperidade. Tudo bem? Poli copiou, né? O que a Poli copiou já? O campo ressoa, Shelly. Bom, e aí, o que a gente chega geralmente nessa lista, né? Que algumas coisas que a gente tem medo de escassez são as mesmas coisas que a gente tem o desejo da abundância, né? Então, a gente tem desejo de abundância, talvez porque a gente quer uma segurança. E aí, a gente tem medo de escassez porque a gente pode ser inseguro. Mas os medos, eles se repetem, tanto para a escassez como para a abundância. Por exemplo, a gente tem medo da escassez, né, que saiu aqui também, da insegurança. Insegurança de não ter dinheiro, de ser escasso. E a gente tem medo na abundância da insegurança também, de ser assaltado. Então, olha só, a ideia dessa atividade é trazer um pouco de clareza do que está afastando a gente, né? Do que a gente está afastando a gente? A gente tem medo de ter que fazer planilha? Tem medo de errar? Né? A gente tem medo de quê, exatamente? Quando a gente olha pro medo da abundância, o medo da prosperidade. O que a gente tem medo? A Letícia, nunca reclamo do meu apartamento. É que eu prefiro uma casa do que um AP. Ótimo. Perfeito. E por isso que eu disse ontem que a prosperidade é diferente para cada pessoa, né? A prosperidade para a Poli é morar num sítio, para mim é morar na cidade. Não tenho nem um pingo de vontade de morar num sítio. Apesar de gostar da natureza. Podia ser numa casa que tem um quintal que dá para fazer uma hortinha, né? Podia ser, mas num sítio não tenho nem um pingo de vontade. E tudo bem, porque prosperidade é diferente, né? Prosperidade para algumas pessoas, para Poli, por exemplo, é ter uma piscina de borda infinita. Para outras pessoas, uma piscina de borda infinita é simplesmente uma ostentação, não é prosperidade. E tá tudo bem. E cada um vai ter aquilo que deseja para sua prosperidade. Olha só, a Shelly colocou aqui: medo de ficar preso na escassez e medo de ficar preso no dinheiro. Né? Então, olha só.
E aí a gente precisa olhar para esses medos, né? Porque eles prendem a gente onde a gente está, eles não deixam a gente crescer. Sítio próximo da praia. Tá ficando melhor, Polly. Talvez aí tem uma rede de apoio bem grande, pode ser também. Li um livro que falava... Isso, o pai do rapaz tinha medo de ser roubado. É isso mesmo, muita gente tem medo de ser roubado. E aí entra no medo da insegurança. No medo de ter dinheiro por causa de ter segurança. Só que se você não tem dinheiro, você também não tem segurança, né? Com uma casa sustentável, com piscina de borda infinita. Que lindo. É maravilhoso, gente. Ele foi assaltado 21 vezes. É isso, porque a gente cocria aquilo que a gente vibra, né? E a gente vibra. E o medo, na verdade, medo e desejo são dos nossos sentimentos mais básicos, né? A gente tem alguns sentimentos que são mais básicos na vida. E que são os que ressoam com o universo, né? Com Deus ou com a prosperidade, com o que você quiser chamar. É o medo, a raiva, o desejo, o amor. Tem mais 2, gente. Eu não tô lembrando agora porque eu não tava no meu script, mas temos psicólogas aqui para falar para mim quais são os, né, Roberta? Quais são os 6 desejos básicos da humanidade? Os 6 sentimentos mais básicos da humanidade. Mas o medo e o desejo estão ali no meio. E é isso que importa nesse momento. Oi, meu amor, você quer que eu te balance mais? Vou balançar então. O medo e o desejo estão ali no meio. Então, quando a gente tem medo, a gente ressoa muito forte isso para o universo. Então, olha bem para o que aparece aí no seu medo da prosperidade. Porque isso é muito importante. Para não te atrapalhar da prosperidade, né? A Polly diz que quase não tem. Mas tem alguma coisa, Polly? Apareceu alguma coisa ou não apareceu nada? Aí no medo da prosperidade, né? Lembrando que isso, tudo que apareceu aqui, apareceu no campo, apareceu alguém, todo mundo precisa dar uma olhada, né? Porque é um campo uníssono de todo mundo que tá aqui. Medo, raiva, alegria, tristeza, nojo. Muito bem, obrigada, Roberta. Viu, Roberta? Chega aqui, tem que trabalhar, amiga. E o desejo, né, Rô? São 6. Medo, raiva, alegria, tristeza, nojo e desejo. Tá? E aí olha também para o desejo da escassez lá. O que tem no desejo da escassez? Porque se você está desejando ser escasso por aqueles motivos, você talvez não consiga ser próspero, porque você está vibrando aquilo. Pode. Você tem medo de pessoas interesseiras. Muito bom. Medo da responsabilidade de ter... O que foi, meu amor? O que foi? Fala pra mim, o que foi que você tá vendo? Tá fazendo cocô? Na frente de todo mundo. Você tá fazendo cocô? Fazendo força? Tá? Então, o que a gente tem lá no desejo da escassez? Olha só, medo de não dar conta, medo de não ter tempo livre. Isso tá ressoando, né? Porque ontem, na hora quando a gente fez a atividade do tempo, eu me lembro que você falou que queria trabalhar 16 horas por dia. Todos os dias da semana, né? Então, realmente, se você for ganhar dinheiro desta forma... Oi, meu amor, chama a mãe. Ei, caramba, eu tô de vestido, né? Que vai ficar bem facinho pra te dar TT agora. Vamos lá. Paga peitinho aqui pra todo mundo, né? Pronto, aqui, ó. É TT? Então vamos, mamãe. Deixa eu baixar isso aqui. Opa, vamos tentar não mostrar tanto assim, né? Ah, filho. Medo de perder tudo, medo de não dar conta, medo de não ter tempo livre. Tudo isso te bloqueia de alguma forma de vibrar nessa prosperidade, né? Porque, que bom que agora você já quer tempo livre, isso é muito bom. Te bloqueia. Aí a gente vai olhar para isso e vai olhar para o outro extremo da folha, que é o desejo da escassez. O que apareceu lá? Apareceu desejo de ser cuidada, né? Então, de ter atenção, de ser vista, de ser guerreira, né? Assim, de ser reconhecida porque você consegue fazer muito com pouco.
esses desejos também te seguram lá na escassez, né? E não deixam você chegar nos desejos da prosperidade. Medo de ter responsabilidade, perder a liberdade, medo de adoecer. Muito bom, Roberta. E aí, meninas, no desejo, o que apareceu aí pra vocês? Mas o desejo da escassez, tá? O primeiro desejo da linha de cima lá. E olha, a gente vai, com essa atividade de clareza aqui, olhando para os nossos desejos, o que segura a gente na escassez? E o que não leva a gente para a prosperidade, a gente vai encerrar pensando um pouquinho em como a gente pode ritualizar isso, né? A gente está numa lua minguante, né? Ontem o exercício era para você fazer o seu planejamento, olha, e pedir a energia da erva, né? Tomar um banho da erva. Você ainda pode fazer isso. Se você não fez ontem, não deu tempo de fazer hoje, pode fazer amanhã, ou pode fazer ainda durante essa semana, até o último dia do curso, tá? Porque a gente trouxe uma egrégora também para fazer isso. E aí, a atividade hoje é de limpeza, tá? O que a gente vai limpar? A gente vai limpar esses medos que aparecem aqui na parte da prosperidade. Então, todos esses medos que aparecem aí, medo da responsabilidade, medo de só aparecer pessoas interesseiras na minha vida, medo de perder tudo, medo da inveja alheia, medo de chamar atenção, medo de ser assaltado, de ser sequestrado, todos esses medos a gente vai limpar. E hoje a gente vai olhar para a energia da lua minguante, tá? A gente vai limpar utilizando a energia da lua minguante. E aí a gente vai limpar os desejos também, os desejos da escassez. Como que a gente limpa os desejos da escassez? Trazendo clareza de que eu vou ser, por exemplo, uma das coisas que apareceu aqui foi ser vista, vou ser cuidada. Que eu vou ser cuidada mesmo que eu for próspera. Porque as pessoas que estão comigo, elas não estão comigo porque eu sou escassa, elas estão comigo porque elas me amam, porque eu sou, né? Então eu vou trazer essa clareza para mim e vou limpar esses desejos que eu tenho de escassez, de reconhecimento, de pertencimento, né? Porque se eu não pertenço mais àquele círculo, eu vou pertencer a outro círculo. Então a gente vai clareando essas idades, clareando esses sentimentos e fazendo uma limpeza. E como é que a gente faz uma limpeza energética, né? Existem várias formas de fazer. Para quem assistiu a live da Polly antes da minha, né? A gente viu várias formas de limpar a casa, por exemplo, né? E aí a gente tem formas de limpar a nossa mente também, através de uma meditação, com uma respiração, né? E banhos. Banhos também ajudam a limpar, desapegar. É uma limpeza de desapego. Oi, meu amor, pronto. Mamou um pouquinho. É uma limpeza de desapego. Um banho bem legal para fazer é um banho de crisântemo e calêndula. Oi. Oi. O que foi, meu amor? Por que você tá chorando desse jeito? Não sei por que você tá chorando desse jeito. Tinha um arroto aí. Você arrotou bem no fone de ouvido para todo mundo escutar, né? Olha lá a cara de todo mundo olhando pra você, ó. Olha lá o neném. Tá vendo o neném? Um banho de calêndula e crisântemo, tá? Que é um banho de desapego, tá? É um banho maravilhoso, né? Porque o crisântemo é desapego. Inclusive, o crisântemo é uma flor que é utilizada quando a gente perde pessoas. Por quê? Porque a gente libera aquela pessoa, a gente desapega dela e deixa ela ir, né? É esse o significado dessa flor ser colocada ali. E a calêndula é uma flor que acalenta, ela acalenta o coração. E ela te traz perdão para si próprio. Então, você vai preparar um banho com essas duas flores e vai tomar. E como é que você prepara um banho, né? Quando eu falo de magia e de bruxaria. Você vai fazer uma conexão com os 4 elementos. Então, é legal montar um altarzinho. O que é um altarzinho, gente? Não precisa nada...
muito, como posso dizer, não precisa ser nada muito, oh meu Deus, que altar enorme, né? Uma toalhinha, uma pedrinha, uma canequinha de água, um incenso, uma vela. Pronto, você já tem a conexão com os 4 elementos. Pode ser seco, sim, Roberta. E aí você traz as duas flores, né? Você compra em qualquer farmácia aí de produtos naturais, farmácia não, em qualquer loja de produtos naturais, vende lá as ervinhas secas, você compra elas. Se você tiver, o crisântemo é bem fácil de encontrar plantado também, né? Ele dá que nem mato, é bem fácil também. E aí você vai pegar essas flores, né? Lembra que na bruxaria a gente usa, a medida é um punhado, é o nosso punho, né? A gente coloca as ervas que dá um punho para 2 litros de água, porque agora são 2 ervas, então 1 litro de água já fica muito, muito concentrado. Então 2 litros de água, um punhado de crisântemo, um punhado de calêndula. Mas antes de fazer o banho, você vai trazer ele pro altar, né, para o seu ritual. E aí você vai acender a vela, acender o incenso, se conectar com os 4 elementos e pedir para que esses 4 elementos tragam energia para que as plantas, né, as 2 flores, doem para a gente, para o nosso banho, essa energia de desapego e de perdão. E aí você vai falar as palavras que você quer desapegar aqui, as coisas que você quer desapegar, né? Então, vai desapegar do medo de ser assaltado, vai desapegar das pessoas que estão interessadas apenas no dinheiro, vai desapegar de ter medo disso, né? Porque se a pessoa aparecer e tiver interesse só no dinheiro, tudo bem, né? É ela que tem interesse no dinheiro. E tá tudo bem, porque vão ter outras pessoas que têm interesse em você. E aquela pessoa não vai fazer parte, tá? Então a gente vai trazer essa clareza e pedir para que essas plantas ajudem a limpar esses medos da gente. O medo de ser assaltado, o medo de não pertencimento, o medo das brigas, o medo do abandono. E aí a gente vai pedir também, né? Aí mais pro crisântemo, que é o que perdoa a gente, pra gente se liberar dos desejos que a gente tem de ser escasso. Então, me libera desse desejo de pertencimento, me libera desse desejo de ser leal às pessoas, à família e à escassez que eu tenho. Me libera desse desejo de ser cuidada pelos outros, né? Me libera. Eu me perdoo por isso. E aí depois você prepara o seu banho. Como que prepara o banho? Ferve a água. São 2 flores, então é muito delicado, tá? Ferve a água, desliga o fogo. Depois que você desligou, você coloca as flores lá dentro, os 2 punhados, tampa, deixa abafadinho até ficar numa temperatura legal para você tomar um banho. Aí você vai para o banheiro, toma o seu banho de higiene normal, né, com sabonete, que você gosta, um banho de presença. Depois que você terminar o seu banho, você despeja esse chá. Coa ele antes para não ficar as folhinhas, né? Aí você despeja esse chá em você. Não são plantas venenosas, então você pode tomar banho de cabeça, se a sua religião permitir, tá? E aí, se você tem alguma religião que não permite alguns banhos e você não sabe, não tem certeza, aí toma do pescoço para baixo e tá tudo bem também, tá bom? Aqui na bruxaria a gente só não toma banho de cabeça quando tem alguma erva venenosa ou quando tem sal, porque sal tira toda a energia e aí a gente não coloca sal no coronário. Coronário, tá? E por isso que a gente não toma sal na cabeça ou de ervas venenosas, porque vem pro nosso rosto. Outras ervas todas a gente toma de cabeça na bruxaria, mas a gente também respeita todas as religiões que não tomam banho de cabeça de alguma erva, porque a cabeça é feita por algum santo, tá tudo bem também, tá? E aí, mas você traz a energia dessa erva pro seu banho. E essa é a sua atividade de hoje. Se quiser acrescentar, sentar aí e acrescentar mais medos, é legal também, porque aí você consegue se desapegar. Porque que foi rapidinho, né? O exercício, de repente, vem mais alguns medos para você colocar aí, alguns desejos de escassez, e aí você coloca para você ir desapegando disso, tá bom? E amanhã a gente vai fazer um exercício que a gente vai precisar dos valores de ontem. Então, para quem não fez ainda a atividade de ontem, se tiver condições de fazer, é bem legal, porque aí amanhã a gente vai utilizar esses valores para fazer o nosso planejamento, tá bom?
Então, espero vocês de novo amanhã, às 8 da noite, aqui nesse Instagram, pra gente continuar dando os nossos primeiros passos para a prosperidade. Gratidão!